Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 8ª seção. Título: A Teoria Solar. Breve análise dos elementos compostos e simples da ciência em oposição às doutrinas ocultas. Até que ponto é científica esta teoria, tal como aceita geralmente? Em sua réplica ao ataque dirigido pelo Dr. Go contra a teoria do vitalismo, que está inseparavelmente ligada aos elementos dos antigos na filosofia oculta, o grande fisiólogo professor Bailey lança mão de algumas expressões tão belas quanto significativas. Segue o trecho. Existe um mistério na vida, mistério que jamais foi sondado e que se amplia à medida que se estudam e se observam mais a fundo os fenômenos biológicos. Nos centros vivos, muito mais centrais do que os centros observados, com os mais poderosos instrumentos de ampliação, nos centros da matéria viva, até onde a vista não pode penetrar, mas para onde pode a inteligência dirigir-se, ocorrem transformações sobre cuja natureza os físicos e os químicos mais adiantados se mostram incapazes de nos dar uma noção. E não há mesmo razão alguma que nos leve a pensar que a natureza destas mutações possa algum dia ser determinada por meio de investigação física, tanto mais quanto elas certamente dependem de uma ordem ou natureza totalmente diferentes daquelas a que se pode associar qualquer outro fenômeno conhecido. Fim do trecho. Esse mistério, ou a origem da essência da vida, o ocultismo o situa no mesmo centro que o núcleo da matéria-prima do nosso sistema solar, pois que são uma e a mesma coisa. Como diz o comentário, segue o trecho. O Sol é o coração do mundo solar, sistema, e o seu cérebro está oculto por trás do Sol, visível. Dali, a sensação é irradiada para cada centro nervoso do grande corpo e as ondas da essência da vida fluem para dentro de cada artéria e de cada veia. Os planetas são os seus membros e as suas pulsações. Fim do trecho. Já se disse a Liuris que a filosofia oculta nega seja o Sol um globo em combustão, definindo-o simplesmente como um mundo, uma esfera resplandecente. Observação número 1. Trecho tirado de O Teosofista. Continuação da narrativa. Atrás da qual se acha oculto o Sol verdadeiro, de que o Sol visível é apenas o reflexo, a concha. As folhas do salgueiro de Nasmyth, que o senhor Dean Herschel tomou por habitantes solares, são os depósitos da energia vital do Sol, a eletricidade vital que alimenta todo o sistema. O Sol em abscondito é assim o reservatório do nosso pequeno cosmos, gerando ele mesmo o seu fluido vital e recebendo sempre tanto como dá. E o Sol visível é uma simples janela aberta no verdadeiro palácio solar, cujo labor interno
ele revela sem alteração. Deste modo, durante o período ou a vida solar mavantárica, há uma circulação regular do fluido vital de um extremo ao outro do nosso sistema, de que o Sol é o coração, como a circulação do sangue no corpo humano, contraindo-se o Sol com um ritmo semelhante ao do coração humano depois que o sangue regressa. Só que, em vez de realizar o circuito em 1 segundo aproximadamente, requer o sangue solar 10 anos para circular em 1 ano inteiro para atravessar suas aurículas e seus ventrículos antes de ir depurar os pulmões e de voltar às grandes artérias e às veias do sistema. Isso não contestará a ciência, pois que a astronomia conhece o ciclo fixo de 11 anos, ao cabo do qual aumenta o número das manchas solares. Observação número 2. Não só a ciência não nega o fato, embora o atribua a uma causa errônea, e suas teorias, como sempre, estejam em contradição umas com as outras, vejam-se as teorias de Secchi, de Fayet e de Young, fazendo depender das manchas da acumulação superficial de vapores mais frios que a fotosfera, etc., etc., senão que há também homens de ciência que fazem astrologia com as manchas. O professor Jevons imputa à influência das manchas solares todas as grandes crises comerciais em cada ciclo de 11 anos. Veja-se em seu livro As Investigações da Moeda e Finanças. Seguramente isso é digno de elogio e merece estímulo. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. Isso não contestará a ciência, pois que a astronomia conhece o ciclo fixo de 11 anos, ao cabo do qual aumenta o número de manchas solares, sendo o aumento motivado pela contração do coração solar. O universo, neste caso, o nosso mundo, respira como o faz a terra e o homem e toda a criatura viva, a planta e até mesmo o mineral, e como respira o nosso próprio globo em cada 24 horas. A região obscura não é devida à absorção exercida pelos vapores que emergem do seio do Sol e se interpõem entre os observadores e a fotosfera. Como pretende o padre Secchi, nem as manchas são formadas pela própria matéria gasosa ardente que a erupção projeta sobre o disco solar. Observação número 3. Trecho retirado do livro O Sol, capítulo 2, página 184. Continuação da narrativa. O fenômeno semelha à pulsação sadia e regular do coração ao passar o líquido vital pelos orifícios de seus músculos. Se se pudesse dar luminosidade ao coração humano, se tornar visível este órgão vivo e palpitante, de modo que permitisse sua projeção sobre uma tela, a exemplo do que fazem os professores de astronomia para mostrar a Lua, todo mundo veria então repetir-se o fenômeno das manchas solares a cada segundo, verificando serem devidas à contração e ao ímpeto do sangue. Lemos em uma obra de geologia que o sonho da ciência consiste em que, segue o trecho, todos os corpos simples catalogados
hão de ser um dia reconhecidos como apenas modificações de um só elemento material. Fim do trecho. Observação número 4. Trecho retirado do livro A Vida do Mundo, na página 48. Continuação da narrativa. É o que tem ensinado a filosofia oculta desde que existe a linguagem humana, acrescentando, porém, de acordo com aquele princípio imutável na analogia, o que está em cima é como o que está embaixo. Este é outro de seus axiomas. Não existe, em verdade, nem espírito, nem matéria, mas tão somente inumeráveis aspectos do eterno oculto. É ou Sat. O elemento homogêneo primordial é sempre e único exclusivamente no plano terrestre de consciência e sensação. Por isso que a matéria, afinal de contas, não é senão a série de nossos próprios estados de consciência, e o espírito uma ideia de intuição psíquica. Mesmo no plano imediatamente superior, este elemento simples, que a ciência corrente de nossa Terra define como o último constituinte indecomponível de qualquer espécie de matéria, no mundo de uma percepção espiritual mais elevada, seria considerado certamente como uma coisa sobremodo complexa. Ver-se-ia que a nossa água mais pura, em vez de seus dois elementos simples admitidos, o oxigênio e o hidrogênio, apresenta muitos outros constituintes nem sequer sonhados pela nossa química terrestre moderna. No reino do espírito, as coisas se passam como no da matéria. A sombra do que é conhecido no plano da objetividade existe no da subjetividade pura. O ponto da substância perfeitamente homogênea, o sarcódio da monera de Haeckel, é considerado agora como a arquibiose da existência terrestre, o protoplasma do Sr. Huxley. Observação número 5. Infelizmente, na hora em que escrevemos estas páginas, a arquibiose da existência terrestre passou a ser, por efeito de uma análise química algo mais rigorosa, um simples precipitado de sulfato de cálcio, ou seja, do ponto de vista científico, nem sequer é uma substância orgânica. A próxima frase, a autora apresenta uma expressão em latim que foi traduzida da seguinte forma: então, a glória do mundo. Fim da observação número 5. Continuação da narrativa. E o senhor Batbius Hakieli tem que remontar a sua arquibiose pré-terrestre. Esta só começa a ser percebida pelos astrônomos em seu terceiro estágio de evolução e durante a chamada criação secundária. Mas os estudantes de filosofia esotérica compreendem bem o significado secreto da instância. Segue o trecho. Brahma tem essencialmente o aspecto de Prakriti, assim evolucionado como não evolucionado. O espírito, ó duas vezes nascido e iniciado, é o aspecto principal de Brahma. O que vem depois é o aspecto duplo, Prakriti e Purusha, assim evolucionado como não evolucionado, e o tempo é o último. Fim do trecho. Observação número 6. Trecho retirado do Vishnu Purana de Wilson, no capítulo 1, página 18.
na tradução de Fitzwater Hall. Continuação da narrativa. Anu é um dos nomes de Brahma, que se distingue de Brahman e significa átomo. Aniyan San e Aniyan San, o mais atômico do atômico, o imutável e imperecível, Ashyuta, Purushottama. É certo, pois, que os elementos atualmente admitidos, seja qual for o seu número, e tais como são entendidos e descritos até o presente, não são e não podem ser os elementos primordiais. Estes foram formados pelos coágulos da fria e radiante mãe e pela semente ígnea do ardente pai, os quais não constituem senão ou para usar a linguagem mais clara da ciência moderna, a gênese daqueles elementos se processou nas profundezas da névoa do fogo primitivo, nas massas de vapor incandescente das nebulosas irressolúveis, pois, como ensina o professor Newcomb, observação número 7, no livro A Astronomia Popular, página 444, continuação da narrativa. Ele diz que as nebulosas ressolúveis não formam uma classe de nebulosas propriamente ditas. Segundo ele acredita, mais da metade de tudo o que a princípio se tomou por nebulosas são apenas cachos de estrelas, como assim chamou. Os corpos simples que hoje se conhecem alcançaram o seu estado permanente nesta quarta ronda e nesta quinta raça. Passam eles por um breve período de repouso antes de serem lançados novamente na corrente de sua evolução espiritual ascendente, quando o fogo vivo de Horus dissociará os mais irressolúveis e fará com que voltem a se dispersar no uno primordial. Mas o ocultista vai mais longe, conforme se mostrou nos comentários sobre as 7 estâncias, e por isso dificilmente pode esperar apoio por parte da ciência, que rejeitará tanto o seu Aniyansam Aniyansam, o átomo absolutamente espiritual, como os seus Manasaputras, ou homens nascidos da mente. Ao resolver o elemento material único em um elemento absoluto irresolúvel, espírito ou matéria raiz, deixando-o assim, desde logo, fora do alcance e do campo da filosofia física, tem o ocultista naturalmente muito pouco em comum com os homens da ciência ortodoxa. Sustenta ele que o espírito e a matéria são 2 facetas da unidade incognoscível e que a diversidade aparente de seus aspectos depende, item letra A, dos vários graus de diferenciação da matéria e, item letra B, dos graus de consciência alcançados pelo próprio homem. Mas isto é metafísica e tem pouco a ver com a física. Por mais elevada que seja agora esta filosofia física em sua limitação terrestre. Não obstante, desde o momento em que a ciência admite, senão a existência real, a possibilidade pelo menos de um universo com as suas inumeráveis formas, condições e aspectos, formados de uma substância única. Observação número 8. Em seu livro A Vida do Mundo, na página 48 e 49,
Nas notas que acompanham o texto, diz o professor Winchell: admite-se geralmente que em temperaturas excessivamente elevadas a matéria existia em estado de dissociação, isto é, num estado em que não pode haver nenhuma combinação química. Para provar a unidade da matéria seria preciso recorrer ao espectro, que em todos os casos da homogeneidade revelariam uma linha brilhante, ao passo que no caso de existirem várias combinações moleculares, fosse na nebulosa ou em outra estrela, comportaria o aspecto duas ou três linhas brilhantes. Em ambos os casos, isso não seria uma prova para o físico ocultista, sustentando este que, além de certo limite da matéria visível, nenhum espectroscópio, nem telescópio, nem microscópio tem qualquer aplicação. A unidade da matéria, daquilo que para os alquimistas é a verdadeira matéria cósmica, ou terra de Adão, como o chamam os cabalistas, dificilmente pode ser provada ou refutada, nem pelo sábio francês Dumas, que sugere que a natureza composta dos corpos, tendo em conta certas relações entre os pesos atômicos, nem sequer pelo Sr. Crookes, com a sua matéria radiante, embora as experiências deste último possam parecer mais compreensíveis se admitida a hipótese da homogeneidade dos elementos da matéria e da continuidade de seus estados. Porque tudo isso não transcende a matéria material, digamos assim, nem mesmo naquilo que o espectro nos revela, esse olho de Shiva moderno das experiências físicas. Só no tocante a esta matéria podia o Sr. St. Clair de Weil dizer que quando os corpos considerados simples se combinam uns com os outros, desaparecem, ficam individualmente aniquilados, simplesmente porque a ele não era possível acompanhar tais corpos em sua transformação ulterior no mundo da matéria cósmica espiritual. A verdade é que a ciência moderna nunca será capaz de aprofundar todas as formações cosmológicas e de encontrar as raízes da substância do mundo ou matéria, a menos que trabalhe na mesma ordem de ideias que o alquimista da Idade Média. Fim da observação número 8. Continuação da narrativa. A não ser que também admita a possibilidade de um elemento ou da vida una dos ocultistas, terá que manter suspensa no ar aquela substância única, sobretudo se a limita às nebulosas solares como o ataúde de Mafoma, mas sem o poderoso ímã que sustinha este ataúde. Felizmente para os físicos especulativos, se não estamos em condições de indicar com alguma precisão o que a teoria nebular implica, possível nos foi aprender, graças ao professor Winchell e a vários astrônomos discedentes, o que ela não implica. Mas, por outro lado, infelizmente isto está longe de esclarecer até os mais simples dos problemas que têm preocupado e ainda preocupam os homens de ciência em sua investigação da verdade. Devemos prosseguir em nosso inquérito partindo das primeiras hipóteses aventadas pela ciência moderna, se queremos descobrir onde e por que ela erra. Veremos talvez que Stalo tem razão afinal de contas e que os erros, contradições e equívocos
em que indicam os homens de ciência mais eminentes são devidos tão somente à sua atitude anormal. São materialistas e querem permanecer como tais, apesar de que os princípios gerais da teoria atomomecânica, base da física moderna, são substancialmente idênticos às doutrinas cardeais da metafísica ontológica. Por isso, os erros fundamentais da ontologia se tornam aparentes à medida que progride a ciência física. Observação número 9. Trecho retirado do livro Conceitos de Física Moderna, no capítulo 6. Continuação da narrativa. A ciência está impregnada de conceitos metafísicos, mas os sábios se negam a reconhecê-lo e lutam desesperadamente para colocar máscaras átomos-mecânicas nas leis incorpóreas e espirituais da natureza em nosso plano, não querendo admitir sua substancialidade nem mesmo em outros planos cuja existência contestam a priori. Fácil é mostrar, todavia, como os sábios aferrados às suas opiniões materialistas têm procurado, desde os tempos de Newton, encobrir e mascarar os fatos e a verdade. Mas a sua tarefa se faz cada vez mais difícil e cada ano a química, na vanguarda de todas as outras ciências, mais e mais se aproxima do lado oculto da natureza. Está em via de aprender aquelas verdades ensinadas durante séculos pela ciência oculta e que até agora têm sido tratadas com desprezo e zombaria. A matéria é eterna, diz a doutrina esotérica, mas a matéria em seu estado laia ou zero, tal como o concebem os ocultistas, não é a matéria da ciência moderna, nem mesmo em seus estados mais rarefeitos. A matéria radiante do Sr. Crookes apareceria como matéria de espécie mais grosseira no reino dos primórdios, uma vez que ela aí se converte em puro espírito antes de sequer retornar ao seu primeiro ponto de diferenciação. Quando, portanto, o adepto ou o alquimista acrescenta que, embora sendo eterna a matéria, porque é pradhrana, os átomos nascem em cada novo Manvantara, ou reconstrução do universo. Isto não é uma contradição, como poderia pensar o materialista, que não crê em coisa alguma fora do átomo. Há uma diferença entre a matéria manifestada e a não manifestada, entre pradhrana, a causa sem começo e sem fim, e prakriti, ou o efeito manifestado. Diz o seguinte o Sloka. Segue o trecho. Aquilo que é a causa não evolucionada, os sábios mais ilustres chamam-no enfaticamente pradhrana, base original, que é prakriti sutil, ou seja, o que é eterno e o que é, ao mesmo tempo, é e não é, ou é simples processo. Fim do trecho. Observação número 10. Trecho retirado do livro do Vishnu Purana de Wilson, no volume 1, página número 20. Continuação da narrativa. Aquilo a que se refere a fraseologia moderna como espírito e matéria é uno na eternidade, como causa perpétua, e não é nem espírito nem matéria. É aquilo, expresso em sânscrito por TAD, tudo o que foi, ou o será.
tudo o que a imaginação do homem é capaz de conceber. Até o panteísmo exotérico dos hinduístas o descreve como jamais o fez nenhuma filosofia monoteísta, pois a sua cosmogonia, com admirável eloquência, começa por estas palavras bastante conhecidas. Segue o trecho. Não havia dia nem noite, não havia céu nem terra, não havia trevas nem luz. Nada existia que fosse perceptível pelos sentidos ou pelas faculdades da mente. Havia, porém, um Brahma, essencialmente Prakriti, natureza e espírito. Porque, ó Brahmane, os dois aspectos de Vishnu, distintos do seu aspecto supremo essencial, são Prakriti e espírito. Quando esses dois aspectos outros já não subsistem, porque se dissolveram, então, aquele aspecto de onde procede de novo a forma, e tudo o mais, ou seja, a criação, é denominada tempo, ó, duas vezes nascido. Fim do trecho. Observação número 11. Retirado do mesmo livro Vishnu Purana, volume 1, páginas 25, porém na tradução de Fitzwater Hall. Continuação da narrativa. O que se dissolve é o aspecto dual ilusório de aquilo, cuja essência é eternamente una, o que chamamos matéria eterna, ou substância, sem forma, sem sexo, inconcebível, até mesmo para o nosso sexto sentido, ou mente. Observação número 12. Veja-se na seção anterior, no apêndice da seção 7, Vida, Força e Gravidade, a citação do Anugita. Fim da observação número 12, continuação da narrativa. E em que, portanto, nos negamos a ver o que os monoteístas chamam um Deus pessoal antropomórfico. Como são consideradas pela ciência exata estas duas proposições? A matéria é eterna e o átomo é periódico, não eterno. O físico materialista as criticará, rindo-se com soberano desprezo. Mas o cientista liberal e progressista, o verdadeiro e devoto investigador da ciência, como o eminente químico Sr. Crookes, confirmará a possibilidade das duas asserções. Com efeito, ainda que não se havia apagado o eco de sua conferência sobre a gênese dos elementos, proferida perante a seção de Química da Associação Britânica na reunião de Birmingham em 1887, e que tanto surpreendeu os evolucionistas que a ouviram ou leram, e outra foi por ele pronunciada em 1888. Uma vez mais, o presidente da Sociedade de Química apresentou ao mundo da ciência e ao público os resultados de algumas descobertas novas no domínio dos átomos, e estas descobertas justificavam em toda a linha os ensinamentos ocultos. São elas ainda mais surpreendentes que as afirmações de sua primeira conferência, e bem merecem a atenção de todo o ocultista teósofo ou metafísico. Eis o que ele diz a respeito dos elementos e metaelementos, justificando assim as aspirações e as previsões de Estalo com o valor de um espírito científico que ama a ciência
no interesse da verdade, sem cuidar das consequências quanto à sua própria glória e reputação. Transcrevemos as suas seguintes palavras. Segue o trecho. Permite-me, senhores, chamar agora a vossa atenção por um momento sobre um assunto que interessa aos princípios fundamentais da química, sobre um assunto que nos pode levar a admitir a possível existência de corpos que, não sendo compostos nem misturas, também não são corpos simples no sentido mais estrito desta palavra. De corpos que eu me atrevo a chamar metasimples. Para tornar claro o meu pensamento, é necessário voltar ao conceito que nós fazemos de um corpo simples. Qual é o critério referente a um elemento? Onde devemos traçar a linha demarcatória entre a existência distinta e a identidade? Ninguém põe em dúvida que o oxigênio, o sódio, o cloro e o enxofre sejam elementos distintos. E quando tratamos de grupos como o cloro, o bromo, o iodo e etc., ainda que fossem admissíveis graus de simplicidade e que sabe-se futuramente não chegarem até este ponto, concordaríamos em admitir que o cloro se aproxima muito mais do bromo que do oxigênio, do sódio ou do enxofre. Também o níquel e o cobalto muito se aproximam um do outro, embora ninguém duvide que ambos têm o direito de ser classificados como corpos simples, diferentes. Não posso, contudo, deixar de perguntar que opinião teria prevalecido entre os químicos se as respectivas soluções destes corpos e de seus compostos apresentassem cores idênticas, em vez de cores que são aproximadamente complementares entre si. Ter-se-ia, ainda assim, admitido a natureza distinta de cada um? Quando vamos mais longe e chegamos às chamadas terras raras, menos firmes, é o terreno sob nossos pés. Podemos admitir o escândio, o itérbio e outros da mesma classe como corpos simples, mas que dizer no caso do neodímio e do praseodímio, se entre eles podemos considerar que não existe nenhuma diferença química bem determinada, se o seu principal título de individualidade se apoia simplesmente sobre diferenças mínimas em suas qualidades básicas e em suas faculdades de cristalização, ainda que suas diferenças físicas, observadas através do espectro, sejam muito fortemente acentuadas? Mas também aqui podemos supor que o ânimo da maioria dos químicos penderia para o lado da indulgência, de modo que é provável vissem a admitir esses dois corpos dentro do círculo mágico. Enquanto a saber, se assim, procedendo, poderiam invocar algum princípio de ordem geral, é questão duvidosa. Se admitirmos tais candidatos, como poderemos, em sã justiça, excluir as espécies de corpos simples ou metasimples que Cruz e Wilson nos deram a conhecer? Aqui, as diferenças espectrais são bem marcantes, enquanto que as minhas próprias investigações sobre o didymio também mostram uma ligeira diferença básica, pelo menos entre alguns destes corpos duvidosos. Devem incluir-se na mesma categoria os numerosos corpos distintos
nos quais é provável que o érbio, o ítrio, o samário e outros elementos, como se diz comumente, têm sido e são agrupados. Onde, pois, traçar a linha? Os diferentes agrupamentos se fundem tão imperceptivelmente uns nos outros que é impossível estabelecer uma separação definida entre os dois corpos adjacentes e dizer que o corpo deste lado da linha é simples e que não o é o situado do outro lado, e não passa de algo parecido a um corpo simples ou que ele se aproxima. Onde quer que se possa traçar uma linha com aparente razão, não há dúvida que será fácil assinar à maioria dos corpos o lugar que lhes compete, pois que, em todos os casos, a verdadeira dificuldade de classificação começa quando nos acercamos da linha divisória. Admitem-se naturalmente ligeiras diferenças químicas, e até certo ponto a mesma coisa se faz com diferenças físicas bastante acentuadas. Dizer, porém, quando a única diferença química consiste em uma tendência quase imperceptível de um dos corpos para um par ou um grupo a precipitar-se antes que o outro, há casos ainda em que as diferenças químicas mal se percebem, apesar de persistirem diferenças físicas bem pronunciadas. Aqui tropeçamos com uma nova dificuldade, em meio a obscuridades que tais como distinguir o que é químico do que é físico. Será que temos o direito de qualificar como diferença física a ligeira tendência que tem um precipitado amorfo nascente de se formar antes que outro? Será que podemos chamar diferenças químicas as reações coloridas dependentes da quantidade de algum ácido peculiar presente e que variam segundo o grau de concentração da solução e segundo o solvente empregado? Não vejo como podemos negar o caráter de simples a um corpo que difere de outro por uma cor bem definida ou pelas reações espectrais, quando o concedemos a outro corpo cujo único direito consiste numa insignificante diferença nas faculdades básicas. Agora que já deixamos a porta suficientemente aberta para admitir algumas diferenças espectrais, devemos perguntar o seguinte: qual é a diferença mínima que autoriza o candidato a passar? Apresentarei alguns exemplos recolhidos de minhas experiências pessoais com relação a certos candidatos duvidosos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Aqui, o grande químico mostra vários casos de comportamentos singularíssimos de moléculas e minerais que, aparentemente idênticos, ofereceram, contudo, examinados mais atentamente, diferenças que, apesar de pequenas, provaram não se tratar de corpos simples, sendo que os 60 ou 70 aceitos como tais pela química já não correspondem às necessidades atuais. Ao que parece, seu número constitui legião, mas, como a chamada teoria periódica se opõe a uma ilimitada multiplicação de corpos simples, o Sr. Crookes se vê obrigado a buscar algum meio de conciliar as novas descobertas com a antiga teoria. Esta teoria diz o seguinte: segue o trecho. Foi tão plenamente confirmada que não podemos aceitar facilmente uma interpretação dos fenômenos que não esteja de acordo com ela.
Mas, se pusermos os corpos simples reforçados por um grande número de corpos que pouco diferem uns dos outros em suas propriedades, e formando, se assim posso me exprimir, agregações de nebulosas, ali onde a princípio não víamos ou não julgávamos ver, senão estrelas separadas, a combinação periódica já não se pode compreender claramente por mais tempo. Isto é, por mais tempo que continuamos mantendo o nosso habitual conceito de corpo simples. Modifiquemos, pois, este conceito. Em lugar de corpo simples, leia-se grupo simples, substituindo estes grupos simples os mais antigos corpos na teoria periódica, e a dificuldade desaparece. Ao definir um grupo simples, não tomemos um limite exterior, mas um limite interno. Digamos, por exemplo, que a menor quantidade ponderável de ítrio é um conjunto de átomos últimos quase infinitamente mais parecidos entre si que os átomos de qualquer outro elemento aproximado. Não se segue necessariamente que os átomos devem ser todos absolutamente semelhantes entre si. O peso atômico que atribuímos ao ítrio representa, portanto, apenas um valor médio, ao redor do qual os pesos reais dos átomos individuais do corpo simples figuram dentro de certos limites. Mas, se a minha suposição é admissível, veríamos no caso em que pudéssemos separar os átomos uns dos outros, que eles variam dentro de estreitos limites aquém e além do termo médio. O processo mesmo do fracionamento implica a existência de tais diferenças em certos corpos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Assim, mais uma vez, os fatos e a verdade se impuseram à ciência exata, obrigando-a a ampliar suas opiniões e a transferir-lhes os limites que, ocultando a multiplicidade, reduziam esta a um só corpo, como os Elohim setenários e suas legiões, transformados em um Jeová por materialistas religiosos. Substituíam-se os termos químicos molécula, átomo, partícula e etc. pelas palavras legiões, mônadas, devas e etc. E poder-se-ia crer que se faz a descrição da gênese dos deuses da evolução primordial das forças mavantáricas inteligentes. Mas o sábio confericista acrescenta às suas observações descritas algo mais significativo ainda. Se consciente ou inconsciente, quem o sabe? Pois ele diz o seguinte, segue o trecho. Até recentemente ainda, estes corpos figuravam na linha dos corpos simples. Tinham propriedades químicas e físicas definidas. Tinham pesos atômicos reconhecidos. Se tomarmos uma solução pura diluída de um destes corpos, o ítrio, por exemplo, e lhe adicionarmos um excesso de amoníaco concentrado, obteremos um precipitado que parece perfeitamente homogêneo. Mas, se em vez disso adicionarmos amoníaco muito diluído, só em quantidade suficiente para precipitar metade da base presente, não obteremos nenhum precipitado imediato. Se agitarmos tudo cuidadosamente, de modo que se obtenha uma mistura uniforme da solução e do amoníaco, e deixarmos o recipiente em repouso durante 1 hora, evitando completamente a poeira, ainda teremos o líquido claro e transparente sem vestígio algum de opacidade.
No entanto, depois de 3 ou 4 horas, se produzirá uma opalescência e na manhã seguinte terá aparecido um precipitado. Agora perguntamos: o que pode significar este fenômeno? A quantidade de reativo adicionado não dava para precipitar mais do que a metade do ítrio presente. Assim, durante algumas horas deve ter se verificado um processo parecido ao da seleção. Evidentemente, a precipitação não se operou no acaso. O que houve foi a decomposição daquelas moléculas da base que entravam em contato com as moléculas correspondentes do amoníaco, pois tivemos o cuidado de misturar bem os líquidos, a fim de evitar que uma molécula do sal original pudesse ficar exposta à decomposição mais do que outra. Se, além disso, levarmos em conta o tempo transcorrido antes de aparecer um precipitado, não poderemos fugir à conclusão de que a ação produzida durante as primeiras horas tinha caráter seletivo. O problema não consiste em descobrir por que se produz um precipitado, mas em saber o que é que determina ou impede certos átomos a se depositarem a outros e a permanecerem em solução. Entre a multidão de átomos presentes, qual é o poder que faz cada átomo escolher o seu caminho? Poderíamos representar-nos algumas forças diretoras passando em revista os átomos um por um e escolhendo este para a precipitação e aquele para a solução, até que todos tivessem o seu destino. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Ao homem de ciência é lícito perguntar: qual é o poder que dirige cada átomo e qual o significado de seu caráter seletivo? Os deístas resolveriam a questão respondendo: Deus. Mas com isso, nada teria resolvido filosoficamente. O ocultismo responde em seu próprio terreno panteísta e ensina ao estudante que são os deuses, mônadas e átomos. O sábio conferencista vê ali o que interessa principalmente, os sinais indicativos de um caminho que pode conduzir ao descobrimento e à plena e completa demonstração da existência de um elemento homogêneo na natureza. Observa ele o seguinte: para que semelhante seleção possa operar-se, é evidente que deve haver algumas ligeiras diferenças entre as quais seja possível escolher, sendo quase certo que tais diferenças hão de ser básicas e tão pequenas que se tornem imperceptíveis dentro dos mais de experimentação até agora conhecidos, mas suscetíveis de ser estimuladas até um ponto em que possam ser apreciadas pelos meios ordinários. Fim do trecho. Continuação da narrativa. O ocultismo, que conhece a existência e a presença na natureza do elemento eterno único, em cuja primeira diferenciação se implanta periodicamente as raízes da árvore da vida, não necessita de provas científicas. Diz ele: a sabedoria antiga resolveu o problema há séculos. Sim, leitor, sério ou sarcástico, a ciência se aproxima, lenta, mas seguramente, de nossos domínios do oculto. Vê-se ela obrigada por suas próprias descobertas a adotar nolens volens, nossas fraseologias e nossos símbolos. A química agora foi compelida pela força mesma das circunstâncias
a aceitar até a nossa explicação da evolução dos deuses e dos átomos, tão significativa e admiravelmente representada no caduceu de Mercúrio, o deus da sabedoria, e na linguagem alegórica dos sábios arcaicos. Eis o que diz um comentário da doutrina esotérica. Segue o trecho. O tronco do Asvata, a árvore da vida e do ser, a vara do caduceu, nasce e desce em cada começo. Em cada novo uma vantara, das duas asas escuras do cisne, Hansa, da vida. As duas serpentes, o eternamente vivo, e sua ilusão, espírito e matéria, cujas duas cabeças procedem da cabeça entre as asas, descem ao longo do tronco, entrelaçadas num estreito abraço. As duas caudas juntam-se na terra, o universo manifestado, formando uma só. E esta é a grande ilusão, ó Lanu. Todo mundo sabe o que é o caduceu, consideravelmente modificado pelos gregos. O símbolo original, com a tríplice cabeça da serpente, sofreu uma alteração, convertendo-se em uma vara com um remate, e sendo separada as duas cabeças inferiores, o que de algum modo desfigurou o significado primitivo. Contudo, esta vara, Laia, rodeada por duas serpentes, é ainda uma boa ilustração para o que estamos expondo. Em verdade, os poderes maravilhosos do caduceu mágico foram cantados por todos os poetas antigos, e isso com justa razão para aqueles que lhes compreendiam o significado secreto. Ora, que diz o douto presidente da Sociedade de Química da Grã-Bretanha naquela mesma conferência que possa ter relação com a nossa doutrina acima mencionada? Muito pouca coisa. Só o que se segue e nada mais. Segue o trecho. Na conferência de Birmingham, a que já fiz referência, pedi ao meu auditório que figurasse a ação de duas forças sobre o prótilo original. Duas forças, uma das quais seria o tempo acompanhada de uma baixa de temperatura, e a outra da oscilação semelhante à de um poderoso pêndulo, com ciclos periódicos do fluxo e refluxo, de repouso e atividade, achando-se intimamente relacionado com a matéria imponderável, essência ou fonte de energia que chamamos eletricidade. Pois bem, um símil como este alcança o seu objetivo se chega a fixar a mente sobre o fato particular que se propõe demonstrar, mas não se deve esperar que se ajuste necessariamente a todos os fatos. Além do abaixamento da temperatura com o fluxo e o refluxo periódicos da eletricidade, necessários para conferir os elementos recém-nascidos, a sua atomicidade particular, é evidente que um terceiro fator deve ser levado em conta. A natureza não opera sobre uma superfície plana, requer espaço para suas atividades cosmogênicas. E se introduzirmos o espaço como terceiro fator, tudo aparece claro. Em vez de um pêndulo, que sendo até certo ponto um bom meio de comparação, é na realidade impossível que busquemos um exemplo mais satisfatório para representar o que, ao meu ver, se deve ter passado. Suponhamos um diagrama de zigue-zague que não esteja traçado sobre um plano, mas projetado no espaço de 3 dimensões. Que melhor figura poderíamos escolher
capaz de preencher todas as condições requeridas? Muitos fatos podem ser perfeitamente explicados, supondo-se que a projeção no espaço da curva em zigue-zague do professor Emerson Reynolds seja uma espiral. Esta figura é, no entanto, inadmissível, tanto quanto mais que a curva deve passar 2 vezes em cada ciclo por um ponto neutro, quanto à eletricidade e à energia química. Cumpre-se, portanto, adotar outra figura. A curva em forma de 8, uma lemniscata, resumirá um zigue-zague assim como um espiral e satisfaz todas as condições do problema. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Uma lemniscata para a evolução descendente desde o espírito até a matéria, outra forma de espiral, talvez, para o caminho evolutivo ascendente desde a matéria ao espírito, e a necessária reabsorção gradual e final no estado laia, aquilo que a ciência chama, em sua terminologia, o ponto neutro referente à eletricidade, ou o ponto zero. Tais são os fatos e as afirmações ocultas. Tudo isto virá a ser algum dia confirmado pela ciência. Assim esperamos e confiamos. Ouçamos, porém, algo mais acerca daquele tipo genético primordial do caduceu simbólico. Segue o trecho. Semelhante figura resultará de 3 movimentos simultâneos muito simples. Primeiro, uma simples oscilação para trás e para adiante, figuraremos que seja de leste para oeste. E segundo, uma simples oscilação em ângulos retos com a primeira, suponhamos de norte para o sul, reduzida a metade a duração periódica, ou seja, com uma rapidez 2 vezes maior. O terceiro, em movimento de ângulos retos, com aqueles 2 de cima para baixo, por exemplo, de que em sua forma mais simples teria uma velocidade uniforme. Se projetamos essa figura no espaço, observamos, ao examiná-la, que as pontas das curvas em que se formam o cloro, o bromo e o iodo se aproximam uma de outra. Que o mesmo sucede com o enxofre, o selênio e o telúrio, igualmente com o fósforo, o arsênico e o antimônio, e de modo idêntico com outras séries de corpos análogos. Poder-se-á perguntar se esta teoria explica por que e como aparecem os elementos naquela ordem. Imaginemos um movimento de translação cíclico no espaço em que cada evolução predisse a gênese do grupo de elementos que anteriormente representei como produzidos durante uma vibração completa do pêndulo. Suponhamos que se tenha assim cumprido um ciclo e que o centro da força criadora, desconhecida em sua grande jornada pelo espaço, semeasse ao longo do seu caminho os átomos primitivos, as sementes, se permitem a expressão. Átomos que então se juntariam para converter-se nos grupos hoje conhecidos como o lítio, o berilo, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro. Qual é, segundo todas as probabilidades, a forma do caminho agora seguido? Se limitasse estritamente ao mesmo plano de temperatura e de tempo, os agrupamentos elementais se apareceriam em seguida seriam ainda os de lítio,
e o ciclo primitivo se repetiria eternamente, produzindo uma e outra vez os mesmos 14 corpos simples. As condições, porém, não são inteiramente as mesmas. O espaço e a eletricidade não sofreram alteração, mas a temperatura se modificou e assim, em vez de serem reforçados de átomos de lítio por átomos de análogos em todos os conceitos, os grupos atômicos se aparecem quando principia o segundo ciclo. Não formam o lítio, mas o potássio, seu descendente, em linha reta. Suponhamos, pois, que a vista geração executa um movimento de vai-vem em ciclos, sobre um caminho em forma lemniscata, como sugeri acima, enquanto simultaneamente a temperatura desce e o tempo se escoa. Variações que tentei representar no movimento para baixo, cruzando uma curva no caminho da lemniscata, a mesma linha vertical em pontos cada vez mais baixos. Projetada no espaço, a curva revela uma linha central neutra no que se refere à eletricidade e a propriedades químicas. Eletricidade positiva ao norte, negativa ao sul. As atomicidades dominantes são regidas pela distância de leste a oeste, na linha central neutra, encontrando-se os elementos monoatômicos na primeira unidade de distância, os diatômicos na segunda e assim por diante. Prevalece mesma lei em cada uma das voltas sucessivas. Fim do trecho. Continuação da narrativa. E como, para demonstrar a afirmação da ciência oculta e da filosofia hindu de que, na hora do pralaya, os dois aspectos da divindade incognoscível o cisnem nas trevas, Prakriti e Purusha, a natureza ou matéria, em todas as suas formas, e o espírito, já não subsistem, mas se acham, então, totalmente dissolvidos, eis a opinião científica conclusiva do grande químico inglês que coroa os seus argumentos dizendo: segue o trecho. Indicamos aqui a formação dos elementos químicos procedentes de nodos e de vácuos em um fluido primitivo informe. Mostramos a possibilidade, mais ainda, a probabilidade de que os átomos não sejam eternos em sua existência, senão que partilha com todos os seres a criação os atributos de decadência e morte. Fim do trecho. Amém, respondem os ocultistas, para quem a possibilidade e a probabilidade científicas são fatos demonstrados, que dispensam por inútil outra prova ulterior ou alguma evidência física extrínseca. Não obstante, repete o ocultismo com a mesma segurança de sempre. A matéria é eterna, e só periodicamente é que se faz atômica seu aspecto. Isto é tão certo quanto é errônea outra posição, tal como a formulam os homens de ciência, aceita pela quase unanimidade dos astrônomos e dos físicos, e a saber, que o corpo do universo se consome gradualmente com o uso e a deterioração, que por fim hão de conduzir à extinção dos fogos solares e à destruição do universo. Haverá, como sempre houve, no tempo e na eternidade, dissoluções periódicas do universo manifestado, com as que produzem os pralayas parciais,
depois de cada dia de Brahma, e um Pralaya universal, ou Mahapralaya, que somente ocorre no fim de cada idade de Brahma. Mas as causas científicas de semelhantes dissoluções tais, como as apresenta a ciência exata, nada têm a ver com as verdadeiras causas. Seja como for, mais uma vez foi o ocultismo confirmado pela ciência, pois diz o Sr. Crookes o seguinte: segue o trecho. Demonstramos, com argumentos recolhidos do laboratório químico, que na matéria que passou por todas as provas de um corpo simples existente, ligeiríssimos matizes de diferenças que tornam admissível a seleção. Vimos que a distinção tradicional entre corpos simples e compostos já não se concilia com o progresso da ciência química, devendo o critério ser modificado a fim de que possa abranger um grande número de corpos intermédios, os metaelementos. Demonstramos que as objeções de Clerk Maxwell, por mais ponderáveis que sejam, podem ser contestadas e, finalmente, expendemos razões que levam a crer que a matéria primitiva foi formada pela ação de uma força geradora, lançando a intervalos de tempo átomos dotados de quantidades variáveis de formas primitivas de energia. Se nos for permitido aventurar conjunturas quanto à origem da energia encerrada em um átomo químico, poderemos, creio eu, supor que as radiações de calor que da matéria ponderável do universo se propagam externamente através do éter são, por algum processo natural que ainda desconhecemos, transformadas nos confins do universo em movimentos primários, os essenciais, dos átomos químicos que desde o momento de sua formação gravitam para o centro, desenvolvendo assim o universo, a energia, que de outro modo estaria para ele perdida por efeito do calor radiante. Se esta suposição estiver bem fundada, a chocante predição do Sr. William Thomson quanto à decrepitude final do universo, em virtude do esgotamento de sua energia, cairá por terra. É desta maneira, senhores, que se pode, segundo penso, tratar provisoriamente a questão dos corpos simples. No nosso caso, escasso conhecimento acerca desses primeiros mistérios vê-se ampliando de forma metódica, ainda que lentamente. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Por uma estranha e curiosa coincidência, até mesmo a nossa doutrina setenária parece estar se impondo à ciência. Se bem compreendemos, a química fala de 14 grupos de átomos primitivos: o lítio, o berilo, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro. E o Sr. Crookes, referindo-se às atomicidades dominantes delas, enumera 7 grupos, pois diz o seguinte: segue o trecho. À medida que o poderoso foco de energia criadora dá a volta, vemo-lo disseminar durante sucessivos ciclos em uma região do espaço sementes de lítio, potássio, rubídio e césio, em outras regiões de cloro, bromo e iodo, e em terceira de sódio, cobre, prata e ouro. Em outra quarta, de enxofre, selênio e telúrio,
e em uma quinta de berilo, cálcio, estrôncio e bário, e uma sexta de magnésio, zinco, cádmio e mercúrio, e uma sétima região de fósforo, arsênico, antimônio e bismuto, o que perfaz 7 grupos por um lado. E depois de mostrar em outras regiões os demais elementos, a saber, o alumínio, o gálio, o índio, o tálio, o silício, o germânio e o estanho, o carbono, o titânio e o zircônio, acrescenta ele. É encontrada uma posição natural perto do eixo neutro para os outros 3 grupos de corpos simples relegados pelo professor Mendeleev a uma espécie de hospital de incuráveis, sua 8ª família. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Seria realmente interessante comparar as 7 famílias e a 8ª família de incuráveis com as 7 alegorias concernentes aos 7 filhos primitivos da mãe e o espaço infinito, ou Adit, e ao 8º filho por ela repudiado. Muitas coincidências estranhas poderiam encontrar-se entre esses elos intermediários, chamados metaelementos, ou elementoides, que aqueles que são os seus númenos para a ciência oculta, os espíritos e reitores inteligentes destes grupos de mônadas e átomos. Mas isso nos levaria demasiado longe. Contentemo-nos em encontrar a confissão de que, segue o trecho, este desvio da homogeneidade absoluta deveria marcar a constituição de tais moléculas em agrupamentos de matéria que nomeamos como corpos simples, e tudo ficaria mais claro. Talvez, se nos transpuséssemos em pensamento a primeira aurora do nosso universo material e face a face com o grande segredo, tratássemos de examinar o processo da evolução elemental. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Assim, a ciência, na pessoa de um de seus mais autorizados representantes, finalmente adota, para se fazer compreender melhor dos profanos, a maneira de falar de antigos adeptos como Rogério Bacon, e regressa ao prótilo. Tudo isto dá esperança e constitui um significativo sinal dos tempos. A verdade é que tais sinais são numerosos e se multiplicam diariamente, mas nenhum deles é mais importante que os já citados. Porque agora se construiu uma ponte sobre o abismo que separava as doutrinas ocultas, supersticiosas e anticientíficas dos ensinamentos da ciência exata. E pelo menos entre os poucos químicos eminentes de nossos dias, vem de penetrar nos domínios das infinitas possibilidades do ocultismo. Cada novo passo que ele der para a frente se aproximará cada vez mais daqueles misteriosos centros de onde se irradiam os inumeráveis caminhos que conduzem o espírito para a matéria e que transformam os deuses em mônadas viventes no homem e na natureza senciente. Temos, porém, algo a mais a dizer em relação a este assunto, e é o que faremos na sessão seguinte. Fim do apêndice da 8ª sessão.